Professor Valdo, o que é que vem a ser exatamente as ciências conscienciologia e projeciologia? A conscienciologia, nós fizemos o lançamento, que é uma proposta de ciência no Brasil, para estudar a personalidade de maneira integrada, observando não só o aspecto humano de cada pessoa, de cada indivíduo, como também os seus veículos de manifestação de consciência e também as dimensões conscienciais aonde essa consciência se manifesta. Agora, a projeciologia, que foi o trabalho inicial, foi a primeira ciência que nós fizemos a proposta no Brasil. É uma parte prática para se verificar as experiências fora do corpo, com todas as relações, derivações, efeitos e consequências dessa experiência, ou dessa vivência em outra dimensão, através de outro veículo consciencial. Muitos dizem que o mundo espiritual é o lugar onde vamos, não é? Após a morte. Muitos estão buscando evoluir espiritualmente, ter uma vida mais consciente e estão realmente acreditando que vida após vida nós vamos alcançar um estágio cada vez maior de consciência e de evolução. Isso é verdade. Todos nós estamos num processo evolutivo, vida após vida. Muitas linhas de pensamento e religiões apresentam essa possibilidade de alcançarmos uma ascensão espiritual, consciencial, para que possamos nos encontrar num mundo divino, celeste, a partir do momento que nós não precisarmos mais estar aqui neste mundo material. Mas por que nós estamos aqui? Algumas teorias dizem que nós viemos para cá simplesmente para ter experiências, como se a Terra fosse uma escola, um aprendizado, para o espírito avançar, crescer, se desenvolver, para que assim ele possa alcançar outros mundos e outras realidades. Outros dizem que o ser humano está aqui e tem apenas uma única vida e que após a morte ele alcançará ou o céu ou o inferno. A projeção consciente é um estado alterado da consciência, do mesmo modo que é, por exemplo, o sono, o sonho, o pesadelo e todas essas alterações temporárias, efêmeras, fugazes que nós passamos na vida comum. Mas veja bem, o sonho e o próprio pesadelo, uma vivência pesadelar, pode parecer, mas não é. Quais são essas diferenças, então, que nós podemos caracterizar? Quando você está projetado, não há incongruências, não há interferências da sua fabulação e dos seus processos imaginativos e nem também da influência fisiológica do seu corpo humano. Seus processos, por exemplo, hepáticos, gastrointestinais, neurológicos ou processos mesmo psicológicos da sua cabeça que estão influindo no sentido de criar um mundo à parte, uma realidade que é além da virtual para você, porque é um mundo íntimo, criado dentro de você mesmo, imaginativo, totalmente onírico, ou seja, pesadelar, apenas de sonho. Agora, com a projeção, não. Você sai do seu corpo, por exemplo, na sua cidade e visita num outro país aquela pessoa na mesma hora, vê qual a roupa que ela está vestindo, o cachorro aonde está, a televisão aonde está situada, e você é capaz de telefonar para lá ou ter um contato imediato através até de um computador, uma linha dessas de fax modem, e você vai, na hora, identificar e localizar a realidade daquela experiência. Você então vai provar para você mesmo que realmente naquele momento você estava lá. A sua lucidez, a sua consciência, o seu ego se manifestou naquele ambiente. Com isso você prova e é retirado e afastado toda a conotação onírica e pesadelar. Agora, um dos capítulos desse livro Projeciologia, existem exatamente 33 confrontos básicos que diferenciam de maneira lógica e racional, de maneira definitiva, o estado alterado do sonho do estado alterado da projeção consciente propriamente dita. Através de um veículo de massa,
torna a coisa muito exposta e poderia causar problemas para algumas pessoas que fariam experimentos por fim de curiosidade, não com a seriedade que a gente tem. O telefonema chega de forma sempre inesperada. Nesse dia, particularmente, eu tinha intuído na noite anterior que alguma coisa estaria para acontecer. Por via das dúvidas, eu chequei e troquei as pilhas do gravador que estava na linha telefônica e achei que alguma coisa poderia ocorrer, não sabia o que. Às 5 para 6 da manhã, no dia seguinte, eu ainda estava deitada e eu tocou o telefone. E eu tive a certeza que eram eles. Ouça agora a gravação de um telefonema que Sônia recebeu há 3 anos. As pessoas que falam com ela estariam vivendo em outro mundo. Good morning, Mr. Hodges. I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. I give the microphone to Carlos Del Prete. Okay, thanks. Aos nossos amigos do Brasil, cara amiga Sônia Bisol, este é o segundo contacto que nós enviamos ao outro país da parte da estação do Rio do Tempo. Nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de fevereiro. Nós escutamos, mas não podemos ainda responder-vos. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra num universo sagrado. Gostaria de entender melhor o que são os anéis. Os anéis são regiões do sistema Terra. Ela possui outros continentes, outras terras. Ela é dividida em regiões. Nós estamos no primeiro anel da Terra, no centro dessa plataforma. Existe uma camada de gelo que envolve todo esse primeiro anel e depois existem outras regiões, outros anéis concêntricos em volta deste primeiro anel onde nós estamos, que é o centro da Terra. Esses outros anéis possuem vida. Tudo ainda é terceira dimensão, faz parte da Terra, do sistema Terra. Então existem 9 anéis, 9 regiões. E essas regiões, esses continentes, essas terras, também têm os seus astros, têm as suas leis, têm a sua densidade, têm as suas frequências, os seus seres humanos, seus animais, seus vegetais, seus minerais, têm a vida existindo e evoluindo em todos esses anéis. Mas são frequências diferentes da nossa realidade tridimensional do primeiro anel. Tanto é que no segundo anel não existe vida física, existe vida espiritual, extrafísica. Em outros anéis existe vida física, com outras raças, outros seres humanos vivendo também. E é de lá que vem o que as pessoas chamam de alienígenas, extraterrestres. Eles vêm de outros anéis da Terra, outras regiões. E essas outras regiões não são planos, não são outras dimensões, não. São regiões físicas. Apesar de que, na segunda região, nesta realidade paralela, 2, que é o segundo anel, tem vida espiritual. É o único local onde a vida não é física, porque são seres espirituais que vivem lá. Essa é a diferença. Pessoalmente agora, onde eu posso vir pesquisar mais no sentido de veracidade, já que eu busco na internet e o que temos aí é frequências, eu trabalho com som, física e tudo mais, frequências 600 menos de 1K e tudo mais, frequências sonoras que podemos ativar ou não, onde desse meio científico acadêmico o senhor pode aí deixar um pouco para a gente ir mais além. Obrigado e parabéns mais uma vez. Vocês sabem que a física, já que você falou da física, começou a se interessar pela vida a partir do movimento hippie. Foi o movimento hippie que arremessou a física para a pesquisa sobre a vida. Porque na época havia a televisão e houve a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã entrou nos lares das pessoas. Então começou a haver uma noção de realidade do que representava a guerra. Então começou a haver uma repulsão à violência. Então houve as deserções, e muito das deserções da Guerra do Vietnã vieram do movimento hippie. E houve vários estudantes das universidades na área de física que fizeram parte desse movimento hippie.
E acontece o seguinte, a maior parte do orçamento da pesquisa na área da ciência é para fazer armas. Por isso que fatalmente vai haver guerras. Porque se faz armas, o maior orçamento da ciência é para fazer arma. Então, uma universidade que tem o seu maior orçamento para fazer armas vai descobrir a vida como? Porque você só vai descobrir a vida se você fizer pesquisa para a vida. Então, o Schrödinger, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, foi um dos primeiros físicos que surgiu do movimento hippie, que começou a usar a física não para a guerra, mas para pesquisar a vida. Então você vai ter o que é a vida do Schrödinger, por exemplo, que acaba ganhando o Prêmio Nobel. Você vai ter aí toda uma linha de trabalho, por exemplo, o Amit Goswami, em pesquisa de vida após a morte. Aí você vai ter laboratórios curiosíssimos nos Estados Unidos, como o do Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, laboratório de pesquisa sobre vida após a morte, através dos estudos da mediunidade e da comunicação com aparelhos, com grants do governo americano. Você tem as pesquisas do Ian Stevenson sobre reencarnação na Universidade de Virgínia. E você começa a ter, hoje, as 50 maiores e melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem no curso de graduação e pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde já coloca que a saúde não é só não ter doença, tem que ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve o sistema espiritual. E diz, os médicos precisam pesquisar a semiologia do sistema espiritual. E aí começa a haver uma abertura imensa. Você sabe que tem mais pesquisa científica na área médica sobre espiritualidade do que sobre o efeito do exercício físico na saúde? Pega o PubMed, faz um Medicine and Spirituality. Tem batalhões de pesquisa sobre o assunto. Só que não sai no Jornal Nacional, não sai no Faustão, não sai na Novela Globo, nem sai em nenhuma rave. Então, muitas pessoas creem que as dimensões da realidade são os planos espirituais. Ou seja, que após a morte nós vamos para outra dimensão. E isso não é assim. Na verdade, existem frequências, ainda na terceira dimensão, que nós podemos chamar de mundos ou realidades paralelas. E uma dessas realidades é o que nós conhecemos como mundo espiritual, ou seja, ela está presente ainda nesta dimensão onde nós estamos. O mundo espiritual faz parte da terceira dimensão. Podemos dizer que é uma realidade paralela, a segunda realidade, e ela existe concomitantemente com esta realidade material, física, né? E existem frequências, níveis de vibração, que vão diferenciando estas realidades. Ao mesmo tempo, existem dimensões da realidade, que são outra coisa. Não são esses planos paralelos. Existem dimensões, que nós podemos entender como outras frequências dimensionais. Esse grupo ganhou o nome de Grupo Experimental de Scholem, e essa experiência aconteceu entre os anos de 93 e 98. Ele era composto pelo casal Robin e Sandra Foy. Robin foi piloto da Força Aérea Inglesa e ambos não tinham qualquer ligação com crença religiosa ou organização. Ao longo dos 25 anos, pesquisavam esses fenômenos. Sabiam que existiam, porém era preciso provar. Então pensaram, eles são reais, devemos comprovar. Não pode haver fraude ou muito menos falhas. Para isso, decidiram contratar um renomado instituto de psicologia que era especializado em descobrir fraudes e impostores para inspecionar o experimento. E a experiência durou 5 anos, contou com vários cientistas que monitoravam tudo sob o forte e rígido controle. E assim foi feito. Bem, o primeiro fato ocorreu quando começaram a fazer um novo experimento. A ideia era utilizar gravadores e captar vozes do além, mas não estava surtindo efeito. Então, decidiram usar outro aparelho que era capaz de aumentar a potência dos gravadores. Este projeto foi assinado por ninguém menos que Thomas Edison, e sua assinatura foi comprovada posteriormente. Bem, quando esse dispositivo foi instalado, tudo mudou e passaram a captar vozes. O segundo fato aconteceu quando um dos médios pediu a um dos cientistas para tocar em um cristal que havia acabado de ser incorporado por uma energia de luz presente na sala. O objeto levitou até uma bandeja de vidro sobre a mesa. Então, o cientista, cético e quase rindo, pegou o cristal para confirmar que realmente ele estava ali fisicamente, e depois o colocou sobre a bandeja. Em seguida, o médium pediu para que o cientista pegasse novamente o cristal e, para espanto de todos, sua mão passou direto. O cientista não conseguiu tocar no cristal.
Só que todos na sala, inclusive ele, estava vendo. Então, novamente foi ordenado a pegar o cristal e o objeto se materializou novamente. Neste momento, os cientistas entenderam que não se tratavam de farsantes e decidiram tirar mais provas. Até que outro fato impossível aconteceu. Durante o experimento, uma mão invisível se materializou e ficou sobrevoando a sala. A mão estava sem um corpo, porque na verdade se tratava da mão de uma mulher que havia morrido anos atrás. Os cientistas presentes não acreditavam no que viam, até perguntarem se podia tocá-la. Foi então que a mão deu a volta em torno do homem e tocou seu ombro, e o cientista gelou a espinha. Mas se você acha que eu estou de brincadeirinha com você, você está muito enganado. Tudo isso era rotina. O inexplicável acontecia tantas vezes que se tornou normal nessa experiência. Certa vez, manchas de luz passaram a flutuar na sala. Essas manchas foram se tornando formas espectrais. Sim, tomavam formas humanas, moviam-se, vejam bem. Todos ouviram alguém falando baixinho e a boca da forma se mexendo. Mas há algo mais impressionante. Durante os contatos apareceram formas angelicais na frente de todos, fazendo os cientistas ficarem de queixos caídos. 1, 2, 3, 20 vezes. Era impossível acreditar, mas a ciência estava lá para ver. Mas o mais incrível ainda estava para acontecer, porque nada se comparava aos fenômenos produzidos por este experimento. Foi então que os médiuns disseram aos membros do Instituto que algumas pessoas falecidas entraram em contato e queriam mandar algumas fotos. Era o que os cientistas precisavam. Agora provariam que tudo não passava de fraude. E fizeram o seguinte: pegaram uma caixa, colocaram rolos de filmes novinhos lá dentro. Os rolos de filmes eram deles e não dos médiuns. Depois, trancaram a caixa que ficou nas mãos dos investigadores para evitar qualquer tipo de fraude. Ou seja, nenhum dos médiuns teve acesso. Com o fim do experimento, abriram a caixa e retiraram os rolos dos filmes. Partiram para a revelação e eis que estavam lá. Assim, do nada, os rolos trancados, lacrados, novos, nas mãos dos cientistas, produziram imagens de pessoas, mensagens, símbolos, desenhos e todo tipo de bizarrice que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, alguns filmes continham até poemas em alemão, fragmentos em chinês, francês, sânscrito, latim e outras línguas. Como poderia isso? Pessoas comuns, sem tocar a caixa que estava trancada, nas mãos dos cientistas produzirem isso? E mais, essas pessoas nem conhecimento tinham sobre outras línguas. As comunicações foram tão impressionantes que os aparelhos captaram até assinaturas de cantores e de cientistas que morreram há décadas atrás. E alguns com seus rostos. Mas tem mais? Tem muito mais. Aliás, mais impressionantes ainda. Quando tentaram realizar o experimento com as luzes acesas, não viram absolutamente nada. Até que retiraram o filme e revelaram. E lá estava. De novo, algo além da imaginação. Era a imagem de um ser extraterrestre. Uau! Lembre-se, tudo isso feito sob o forte controle dos cientistas. Bem, e as vozes? Pois é, por várias vezes os médiuns ouviram vozes e os cientistas gravaram. Bem, pessoal, existem vários documentários sobre o incrível experimento Scully, mas resta uma pergunta. De uns anos para cá, muitos são os pesquisadores que alegam ter entrado em contato com seres de outros planetas, dimensões ou planos espirituais. Cada um chama do que bem entende. No Brasil, há uma pesquisadora com um currículo invejável chamada Sônia Rinaldi que alega e mostra as gravações feitas.